Amém. Let's go to First Mark chapter 1 verse 16, please. Isso é relevante para o testemunho da Daphne. Nós vamos para Marcos agora. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Amen. Big things come from little things. Amém. Grandes coisas vêm de coisas pequenas. Amen. Sometimes something so small and ordinary can lead to something great. Às vezes algo tão pequeno e tão comum pode se transformar algo muito grande. If you look at the chapter Mark, the first chapter of Mark, you will see that it begins in a very, very small way, but by the end of that chapter, amazing things have taken place. Se você olhar para o primeiro capítulo de Marcos, você vai ver que começou de um jeito muito simples, de um jeito muito pequeno, mas que acabou se transformando em algo muito grande, grandioso. It was an ordinary day for Simon and Andrew. They were just doing their job. Era um dia comum para Simão e para André, eles só estavam fazendo o trabalho deles, But they were being watched. mas eles estavam sendo assistidos. Amen. Did you ever think of that? What you're doing, even in your work, Jesus is watching you. Se você pensar sobre isso, até no seu trabalho, Deus está te olhando, te observando. Jesus was watching these two men, Jesus estava observando esses dois homens and he called them. e ele os chamou. He said, "If you follow me, I will make you fishers of men." E ele disse: se vocês me seguirem, eu farei de vocês pescadores de homens. I noticed that Jesus said that he would make them into these fishers of men. E perceba que Jesus disse que eu os farei pescadores de homens. Amen. And if you follow Jesus Christ, Se você seguir a Jesus Cristo, he will do something in your life. ele vai fazer algo na sua vida. He will use you to touch other lives. Ele vai te usar para tocar outras vidas. And I am sure there are those here this morning, and Jesus wants to make you into an effective preacher of the gospel. E eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui nessa manhã que Deus quer fazer de você pregador do evangelho. To work in your life so that God can use you to lead men and women and children to Jesus Christ. Trabalhar na sua vida para que Deus possa te usar para levar crianças, homens, mulheres a Deus. Amen. So Jesus gave them this invitation. Now go to verse 18. Então Jesus deu a eles esse convite. Agora vamos para o verso 18. Então eles deixaram imediatamente as sedes e o seguiram. Amen. Instant obedience. Obediência imediata. When Jesus calls you to do something, Quando Jesus te chama para fazer algo, do it immediately. faça isso imediatamente. If you know that Jesus is telling you something specific to do it immediately. Se você sabe que Jesus está te chamando algo específico para fazer, faça aquilo imediatamente. Don't question the Lord. Não questione o Senhor. Obey God and let God take care of the consequences. Obedeça a Deus e deixe que Ele cuide das consequências. Amen. They did this and they never regretted it. Eles fizeram isso e eles nunca se arrependeram. And many, many lives would be transformed because of their E obedience. muitas vidas seriam transformadas por causa da obediência deles. Amen. Verse 19. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Amen. When he went a little farther, Amém. Quando ele foi um pouco mais adiante, he saw others that he wanted to call. ele viu outros que ele gostaria de chamar. Okay, verse 20. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amen. They left their father. Eles deixaram o seu pai. Amen. Because Jesus' call on their lives was a higher call. Porque o chamado de Jesus para a vida deles era um chamado mais alto, mais importante. Amen. They left their father Eles deixaram o pai deles in obedience to Christ. em obediência a Deus. And it would be better for their father that to have two obedient sons E seria melhor para esse pai ter dois filhos obedientes
than if they stayed outside the will of God. do que se eles estiverem fora da vontade de Deus. It is better for your family that you be in the center of the will of God. É melhor para sua família se você estiver no centro da vontade de Deus. Amen. It's the most loving thing for your family Amém. Essa é a coisa mais amável, adorável para sua família. is to obey the Lord. É obedecer a Deus. Amen. Verse 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Amen. So they went with Jesus. Então eles foram com Jesus. And on the Sabbath day, where does he go? He goes to church. E no sábado, aonde ele vai? Ele vai à igreja. He goes to preach the word of God. Ele vai pregar a palavra de Deus. And they went with him. E eles foram com ele. This would be an unforgettable day. Isso seria um dia memorável. And it began in church, E começou na igreja, where Jesus was, onde Jesus estava. where the preaching of the word of God is. Onde a palavra de Deus estava sendo pregada. Amen. Brothers and sisters, never give up the habit of going to church on the Lord's day. Irmãos e irmãs, nunca deixem de ir à igreja no dia do Senhor. Remember to keep the Sabbath day holy. Lembre de manter o sétimo dia santo. It's one of the 10 commandments. É um dos 10 mandamentos. This is the Lord's day. Esse é o dia do No Senhor. better place to be than in church, listening to the preaching of the Word of God. Não tem lugar melhor para você estar do que estar na igreja ouvindo a palavra de Deus. Amen. The commandment of Jesus, do this in memory of me, Amém. O mandamento de Jesus é: façam isso em memória de mim. which we do every Sunday of the year. O que nós fazemos todos os domingos do ano. Amen. They entered with Jesus and Jesus taught them. Amém. Eles entraram com Jesus e Jesus os ensinou. Amen. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tem autoridade e não como os escribas. Amen. But notice his teaching, his preaching. It's different. It has authority. Mas veja, note, os seus ensinamentos, eles têm autoridade. Amen. This is what we seek. Isso é o que a gente busca. Not just preaching, Não só a pregação, but preaching that has authority, mas uma pregação que tem autoridade. that has the anointing and the blessing of the Holy Spirit upon it. Que tem a unção e a bênção do Espírito Santo sobre. There's a difference. Tem uma There's diferença. a huge Tem difference. uma diferença muito grande. One is man speaking on his own, Um é um homem falando por ele mesmo. and the other is God speaking through the E man, o outro é Deus falando através do homem. preaching and teaching that has authority. Pregação e ensinamentos que tenham autoridade. And you feel in your spirit that God is speaking to E you. você sente no seu espírito que Deus está falando com Amen. você. This is what we want in this church every time a brother preaches the word of God. É isso que nós queremos nessa igreja todas as vezes que um irmão prega a palavra de Deus. It is so important. É muito importante. It is the biggest desire of my heart, É o maior desejo do meu coração. because I know God uses His word to make Christians more like His Son. Porque eu sei que Deus usa a palavra dele para levar cristãos a serem mais parecidos com Jesus. Amen. If I can explain further, 1 Thessalonians chapter 2 and verses 4 and 5. Então, se eu puder explicar um pouco mais, nós vamos para Tessalonicenses. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, Okay, knowing, beloved brethren, your election, that you were chosen by God. Reconhecendo, irmãos amados, que vocês foram escolhidos por Deus. Amen. This is something we should know. Isso é algo que nós devemos saber. And Paul explains this, verse 5. porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amen. You see the difference? There is preaching which is word only.
Você vê a diferença? Tem uma pregação que é só de palavras. It doesn't have God's authority upon it. E não tem a autoridade de Deus sobre. It is not coming from a vessel filled with the Holy Spirit of God. Não está vindo de um vaso que está cheio do Espírito de Deus. It is word only. É só palavras. But what was normal for Paul was that the preaching would be in power and in the Holy Spirit and in much assurance. Mas o que era comum para Paulo era que a pregação seria em poder no Espírito Santo e em plena convicção. And the Christians who sit under this ministry, E os cristãos que estão sobre esse ministério, they are strengthened. eles são fortalecidos. They are built up. Eles são construídos. They begin to serve God in a deeper way. Eles começam a servir a Deus de uma maneira mais profunda. This is the effect of anointed preaching. Esse é o efeito de uma pregação abençoada, ungida. Preaching that has authority. Uma pregação que tem autoridade. Amen. Let's go to 1 Corinthians chapter 2, verse 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amen. We see the difference. Yes. Nós vemos a diferença. The preaching which has human wisdom and persuasive words. Nós vemos a diferença entre a pregação que tem só sabedoria humana e palavras persuasivas. But Paul's speech and preaching were in demonstration of the Spirit and of power. Mas a pregação de Paulo é a demonstração do Espírito e do poder de Deus. So when Jesus went into that synagogue on that Sabbath morning, Então, quando Jesus foi naquela sinagoga, naquele sábado de manhã, those Jews were so used to empty preaching and teaching. aqueles judeus estavam tão acostumados com pregações vazias. But Jesus' preaching had authority on it. If we can go back to Mark chapter 1. Mas a pregação de Jesus, ela tinha autoridade. Se a gente puder voltar para Marcos. Where we left. Caminhando junto ao mar da Sorry. Where we left, where Jesus was in the synagogue. I'm not sure which verse. It could be verse 19. Sorry, 20. 21. Finalmente. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Amen. Verse 22. Maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amen. They were astonished at his teaching. Eles estavam maravilhados com a sua doutrina. But for me, what is of great interest is that Peter and Andrew were there that day. Para mim, o que é mais interessante é que Pedro e André estavam lá naquele dia. And I feel they were really, really blessed by what Jesus preached. E eu sinto que eles foram muito abençoados pelo que Jesus pregou. And something happens. E algo acontece. Verse 23. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Okay, so as soon as they came out of the synagogue, they went to Simon Peter's house. Então, assim que eles saíram da sinagoga, eles foram para a casa de Simão Pedro. I feel these four men with Jesus were excited by what they had heard. Eu tenho certeza que esses homens com Jesus, eles estavam muito animados pelo que eles tinham ouvido. Their hearts were burning with this word from God. O coração deles estava queimando com essa palavra de Deus. And they didn't want to leave Jesus. E eles não queriam deixar a Jesus. They wanted Jesus in their house. Eles queriam Jesus na casa deles. And what I want to say to you is, E o que eu quero dizer para vocês, having come here this morning and having listened to the word of God, tendo vindo aqui nessa manhã e ouvido a palavra de Deus, that when you leave,
que quando você sair, when you return to your home, quando você voltar para sua casa, that you bring Jesus Christ with you. que você traga Jesus Cristo com He você. can transform any home, Ele pode transformar any qualquer casa, place. qualquer lugar. We will see that somebody needed Jesus in that house. Nós vamos ver que alguém precisava de Jesus And naquela casa. where you live, E onde você mora, somebody needs Jesus. alguém precisa de Bring Jesus. him home from the church. Traga ele junto Bring com him você with para you. a casa da igreja. Invite Traga ele him com você. into your home. Convide-o Let na sua casa. Jesus live in your house. Traga Jesus para viver com você na tua casa. He will only go where he's invited, Ele só irá onde ele é convidado, where he's welcome. onde ele é But recebido. Jesus makes the difference. Jesus faz a diferença. Jesus makes the difference in a family, Jesus faz a diferença numa família, in a num marriage. casamento, Where you live, aonde você mora. Jesus can make the difference. Jesus pode fazer a Is he diferença. welcome in your home? Ele é bem-vindo na sua casa. You came here, you heard the word of God. Você veio aqui, você ouviu a palavra de Deus. Now bring Jesus home with you. Agora traga Jesus para casa com você. Somebody needs him. Alguém precisa dele. Somebody needed Jesus in this house. Alguém precisava de Jesus naquela casa. Verse 30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Amen. Immediately they told Jesus about this person. Imediatamente eles falaram para Jesus sobre essa pessoa. This is prayer. Isso é oração. Prayer is telling Jesus, my sister needs you. Ele está dizendo, a minha irmã precisa de você. My mother needs you, Lord. Minha mãe precisa de você, Senhor. Somebody in your family needs Jesus Christ. Alguém na sua família precisa de Jesus Cristo. Bring Jesus home with you Traga Jesus para casa com você. and tell him about this person. E fale para ele sobre essa pessoa. You can't do anything for that person, but Jesus can. Você não pode fazer nada por aquela pessoa, mas Jesus pode. That person is suffering. Aquela pessoa está sofrendo. That person needs Aquela Jesus. pessoa precisa de Needs Jesus. the touch of Jesus. Precisa do toque de Jesus. Amen. They told him about her, Amém. Eles falaram para ele sobre ela. but in Luke 4:34, there's another word Mas used. Lucas tem uma outra palavra usada. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Amen. They made request. Eles rogaram. Amen. There's telling Jesus, Eles falaram para Jesus. but then there is the pleading with Jesus. Mas tem o rogar a Jesus. Are you praying for that person Você- who needs Jesus Christ? Você está orando por aquela pessoa que precisa de Jesus? They need Jesus. Eles precisam de Jesus. Jesus will hear your request. Jesus vai ouvir se He'll você rogar. answer your request Ele vai responder because you have welcomed him into your home, porque você o trouxe, você o recebeu na sua casa, into your marriage, no seu casamento, into your family. na sua família. Make request with Jesus. Clame, rogue a Jesus. Somebody is sick. Alguém está doente. She was sick with a high fever. Ela estava doente com uma febre alta. She was burning, Ela estava queimando. then freezing, then burning. Queimando e depois com muito frio e depois queimando. Fever is a terrible thing. Febre é uma coisa terrível. She was sick. Ela estava doente. She had lay in bed that morning. She couldn't go to church. Ela estava deitada na cama naquela manhã. Ela não pôde ir à igreja. But they, having heard the word of God, they invited Mas Jesus. eles que tinham ouvido a palavra de Deus, eles convidaram a Jesus. Then they told Jesus about her. E depois eles contaram a Jesus sobre ela. And they pleaded with Jesus E to eles do something. rogaram a Jesus para fazer algo por ela. Amen. We go back to Mark chapter 1, and we left, I think, at 31. À tarde, ao cair do Sorry, we've sol, gone too far. Can we go back, please? Too long, yeah?
Okay, go back to 30. Let's see what. No. Mark chapter 1, verse 30. Thank you. Okay, so that's verse 30. Do we have 31 now? Então, aproximando-se, tomou-o pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Amen. I love the little details about Jesus. Eu adoro os pequenos detalhes sobre Jesus. The disciples pleaded with him, Os discípulos rogaram a ele and then he came e ele veio and he took her by the hand. e ele a tomou pela mão. Amen. He's so gentle. Ele é muito gentil Maybe he wants to take you by the hand this morning. e talvez ele queira te tomar pela mão nesta manhã. You have been on your back for a long time, Você tem estado deitado nas suas costas há muito tempo and he comes and takes you by the hand e ele vem e te toma pela mão. and lifts you up. Ele te levanta. May you be lifted up this morning. Que você seja levantado nessa manhã. Jesus is here. Jesus está aqui. He'll take you by the hand. Ele vai te tomar pela mão. He is so gentle. E ele é muito gentil. Amen. And brothers and sisters, Irmãos e irmãs, may God use you to be like Jesus. que Deus te use para ser como Jesus. There are those who need you. Tem aqueles que precisam de você. Go to them Vá até eles. and take them by the hand. Os tome pela mão. Be gentle Seja gentil. and lift these people up. E levante essas pessoas. You know who they are, Você sabe quem eles são. and you are the only Christian they know. E você é o único cristão que eles conhecem. God wants to use you. Deus quer usar você. Jesus has no hands now except our hands. Jesus não tem nenhuma mão agora que não seja as nossas mãos. We are the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. He is the head and he directs our hands. Ele é a cabeça e ele direciona as nossas mãos. He directs our feet Ele direciona os nossos pés to touch some life. para tocar outras vidas. You know who that person Você is. sabe quem é essa pessoa. Jesus came, took her by the hand and lifted her up. Jesus veio, a tomou pela mão e a levantou. And immediately that burning fever left her. E imediatamente aquela febre passou. If you had a fever and you were cured of the fever Se você teve uma febre, você foi curado dessa febre. in the natural way, No jeito natural, you would have no strength when you're cured você não teria nenhuma força quando você foi curado. because the fever has taken all your strength away. Porque a febre levou toda a sua força. So it would take a period of time before you came back to full health Então demoraria um tempo até que você voltasse para a sua saúde normal. and that you would be strong enough. Que você ficasse forte novamente. But Jesus heals completely. Mas Jesus, ele cura completamente. He does a complete work. A cura de Jesus é completa. Amen. He Trabalho does a dele. complete work. O trabalho de Jesus é completo. Bless his holy name. Abençoado seja o nome dele. You know, this mother, she now has her strength back. Você sabe, essa sogra agora ela tem a força dela de volta. And how does she use her strength now? Como ela usa a força dela? She serves them. Ela os serve. Brothers, sisters, if Jesus Christ has touched your life, Irmãos e irmãs, se Jesus tocou a sua vida, show your gratitude to him. mostre a sua gratidão a ele. Show your gratitude. Mostre sua gratidão. He came to where you were. Ele veio aonde você estava. He took you by the hand. He lifted you up. Ele te tomou pela mão, ele te levantou. What can you give to God O que você pode dar a Deus for all his goodness to you? por toda a sua bondade com você? You can show your gratitude
by serving him. Você pode demonstrar a sua gratidão o servindo. She rose, Ela levantou. and with joy in her heart, she began to serve Jesus E Christ. com alegria no coração, ela começou a servir a Jesus Cristo. The King of Kings was in her O house, Rei dos Reis estava na casa dela. and she would honor him. E ela o honrou. She would serve him. Ela o serviu. She would glorify him. Ela o glorificou. Brother, sister, what do you do for him? Irmãos e irmãs, o que você está fazendo por He ele? has done so much for you. Ele fez tanto por você. What do you do for him? O que você faz por ele? For the King. Para o reino. He was in the house. Para o rei que está na casa. It was a visit, Ele era uma visita. and it was a rare visit, E não era uma visita comum. and the mother made the most of the opportunity. E a senhora, a mãe, fez o melhor dessa oportunidade. How much longer do you have to serve him? Quanto tempo mais você tem para servir a Jesus? Use your time wisely Use o seu tempo sabiamente and serve him. e o sirva. It was her house, Era a casa dela, but now her house belonged to Jesus. mas agora a casa dela pertence a Jesus. It was her food, Era a comida dela, but her food belonged to mas Jesus. agora a comida dela pertence a Jesus. Everything was for him Tudo era para ele and for his people. e para as pessoas dele. Amen. There is joy in serving Jesus. Há muita alegria em servir a Jesus. Amen. What difference do you make in your home? Que diferença você faz na sua casa? Do you bring the blessing of God into your home? Você traz a bênção de Deus para sua casa? Do you bring the presence of Jesus in your home? Você traz a presença de Jesus para sua casa? Amen. 2 Samuel chapter 6 verse 20. Nós vamos para 2 Samuel agora. We'll just take the first line, please. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Amen. Then David returned to bless his household. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. Amen. He returned with blessing. Amém. Ele voltou para abençoar. When you go home today, Quando você for para casa hoje, will you return to bless your household, você voltará para abençoar a sua casa e os que estão lá, your family, a sua família, your children, your wife, your husband? os seus filhos, a sua esposa, o seu marido? David returned to bless his household. Davi voltou para abençoar a sua casa. Everybody was blessed in that house because of David. Todos foram abençoados naquela casa por causa de Davi. May this be true of you. Que essa verdade seja também sobre você. Peter invited Jesus into his house, Pedro convidou Jesus à casa dele and nothing would ever be the same again. e nada mais foi o mesmo. It was a day he would never forget, Foi um dia que ele nunca esqueceu. or his mother, Ou a sua sogra, the day that Jesus came to visit. o dia que Jesus veio visitar. Amen. Let's look at 1 Chronicles 13, Vamos para Crônicas agora. 33 to 34. 13 to 34. Amen. Praise God. pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Okay. The Ark of the Covenant is symbolic of the presence of God. A Arca da Aliança é o símbolo da presença de Deus. Amen. The Ark is a symbol of the Lord Jesus Christ. A Arca é um símbolo de Jesus Cristo. And it was coming into the house of Obed-Edom. E estava vindo para a casa de Obed-edom. Amen. What happened in that house O que aconteceu naquela casa after the ark came in? depois que a arca foi trazida? What has happened in your life since Jesus came into your O heart? que aconteceu na sua vida desde que Jesus entrou no seu coração? Amen. Verse 14.
Assim ficou a arca na casa de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amen. The privilege, the honor of having the presence of God in your life. O privilégio e a honra de ter a presença de Deus na sua vida. Amen. Jesus blesses. Jesus abençoa. Amen. My own testimony. O meu próprio testemunho. I became a Christian many years ago, Eu me tornei um cristão há muitos anos atrás. before you little babies were born. Antes que vocês, bebezinhos, tivessem nascido. Amen. But God gave me the gift of eternal life, so I feel very young today. Mas Deus me deu o dom da vida eterna, então eu estou me sentindo muito jovem hoje. Amen. But when I was born again, Mas quando eu fui nascido de novo, when the Ark of the Covenant came into my heart, quando a arca da aliança veio para o meu coração, amen, I was a single man. eu era um homem solteiro, Very sad. muito triste. Amen. Yeah, I don't know who was at the prayer meeting last Wednesday night. Eu não sei quem estava aqui na reunião de oração na última quarta-feira. Okay, one hand. Okay, so an interesting thing happened. It was Isa's last meeting before she went to Brazil to get married to George. Uma coisa muito interessante aconteceu, foi a última reunião que a Isa estava presente antes dela ir para o Brasil se casar com o Jorge. So I thought it would be very nice thing to do is to pray for the wedding, pray for their marriage. It was the last time I would see Isa. Next time I see her, she'd be in white. Então eu achei que seria uma coisa muito gentil de se fazer, orar por ela, pelo casamento, para que tudo fosse bem, porque a próxima vez que eu a ver, ela vai estar vestida de branco, de noiva na minha frente. So I got all the church to pray. Então eu pedi para a igreja toda orar, And as soon as I stopped praying, e assim que eu parei de orar, one man shouted, um homem gritou: "What about prayer for the single people?" "E as orações pelas pessoas solteiras?" My goodness. That has never happened before in this church. Gente, isso nunca aconteceu antes nessa igreja. I thought it was a joke, but it wasn't a joke. It was achei- very serious. Eu achei que era uma piada, mas não era uma piada, era muito sério. Amen. Amen. Yes, listen, I did a study, 23 Saturday nights on relationships last year. Eu fiz um estudo por 23 sábados à noite sobre relacionamentos. And there was Ano like passado. everybody got engaged straight after that study. I don't know what happened. E, tipo, todo mundo ficou noivo depois desses estudos, não sei o que aconteceu. We used to have a joke that if you went to the bathroom, if you came back, somebody was after getting engaged. A gente tinha uma piada falando que se você fosse no banheiro e voltasse, alguém estava noivo já. Amen. But look, I was single when I became a Christian, Mas olha, eu estava solteiro quando eu me tornei um cristão, but not for long. No, mas okay. não por muito tempo. Seriously, my first prayer that I can remember praying, I said, Lord, give me a Christian wife. Immediately. Minha primeira oração que eu consigo lembrar como um cristão é: Senhor, por favor, me dê uma esposa cristã. Not immediately, I didn't say immediately, No, but I did immediatamente, ask não God for a fez. Christian wife. And our God does exceedingly abundantly above all we ask or even imagine. I got a wife and 5 children. Too long. E o nosso Deus dá muito mais, muito abundantemente mais do que nós podemos pedir ou pensar. E Ele me deu uma esposa e 5 filhos. Amen. But what I'm getting at is since Jesus Christ came into my life has been blessed. Mas o que eu quero dizer é, desde que Jesus Cristo veio para a minha vida foi abençoada. It is not an easy life to be a Christian. It can be a big battle many times, but it is still a blessed life. Não é fácil ser um cristão. Pode ser uma batalha muitas vezes, mas é uma bênção ser um cristão. Amen. Peter and his friends went with Jesus to the church in the morning. Amém. Pedro e seus amigos foram com Jesus à igreja da manhã. They invited him to their house afterwards. Eles o convidaram para ir à sua casa após a igreja.
His mother-in-law was cured. A sua sogra foi curada. And I want to tell you what happened at the end of that night. E eu quero te contar o que aconteceu no final daquela Amen. noite. So we're back at first chapter of Mark. Okay. Sorry, go back 33, 32. Yeah, 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. When the sun had set, Ao cair do sol, all the people came. todos vieram. Verse 33. Toda a cidade estava reunida à porta. The whole city was gathered to the door Toda a cidade estava reunida na porta, because Jesus was welcomed into that house. porque Jesus era bem-vindo naquela casa. Amen. God has spoken to you today. Amém. Deus falou com você nessa manhã. Bring Jesus home with you. Traga Jesus para casa com você. And may he be welcome wherever you live. E que ele seja bem-vindo onde quer que você more. Big things come from little things. Grandes coisas vêm de coisas pequenas. Amen.